dar uma olhadinha agora nos métodos, né, no terceiro método de melhoramento de plantas, que é a hibridação, né? Aqui um exemplo para vocês, a hibridação de uma espécie autógama, que é o tomate, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Alguns fazem processo de emasculação, algumas espécies nem precisam de emascular para fazer a hibridação. Ok? Então vamos lá. Então nós vimos, né, a introdução no germoplasma, que é um método de melhoramento, seleção, que é outro método, e agora vamos trabalhar, né, o conceito de hibridação, que está no capítulo 15 da sexta edição do livro. Tá? E a hibridação consiste na fusão de gametas geneticamente diferentes, né, para a produção de híbridos em um ou mais locos, né, loci, né? De forma que se promova combinações, né, de genitores que tenham características complementares e desejáveis, formando novas combinações, né? Lembrando que as autógamas são indivíduos homozigóticos, né? E o processo se dá de hibridação pela emasculação da flor, do genitor feminino, né? Transferência do pólen do genitor masculino. E algumas técnicas nem precisam de fazer a emasculação, né? Basta levar o pólen maduro, né? Antes do pólen daquela flor estar maduro o suficiente para promover a autofecundação. Então, por exemplo, feijão, a gente faz isso, né? A gente nem faz a emasculação, a gente só coloca em evidência, né? Nós expomos a parte feminina, né? E colocamos o pólen do genitor masculino. Tá? E aí existem alguns marcadores, né, fenotípicos e moleculares que vão nos garantir a questão da hibridação, se ela teve sucesso ou não. Tá? Na questão das espécies alógamas, né, elas são populações predominantemente heterozigóticas, né, pela estrutura da população, né, pela estrutura da fertilização. Então, o que nós fazemos é selecionar aquelas linhagens ou aqueles híbridos que possuem as melhores combinações específicas, né? As melhores capacidades específicas de combinação ou capacidade geral de combinação para a produção de híbridos. Tá? Então, em termos dos três métodos que nós vimos aqui de melhoramento, esse slide, né, mostra, isso está no livro também, que esse autor Keith Sprenge, em 1967, fez, né, uma descrição, né, dos métodos utilizados no melhoramento de aveia, né, nos diferentes anos. Então, inicialmente, de 1906 a 1918, introdução de cultivares, né, que é o primeiro método. Depois, seleção de linhas puras, né, não houve um ganho tão grande assim, né, praticamente estagnado. Né. E a hibridação, que é o terceiro método que nós estamos apresentando, ele apresentou ganhos relativos no rendimento de grãos significativos. Né. Então, quando não existe mais variabilidade natural, né, quando a espécie já foi introduzida num determinado ambiente e não existe mais variabilidade natural para ser selecionados indivíduos superiores, então temos que promover combinações genotípicas, né, que sejam favoráveis para aquela característica que eu estou querendo melhorar. Então, só para vocês terem uma ideia, isso não tem no livro, não vi nenhum outro material, né? Mas quando você tem introdução de germoplasma, basicamente o que você tem que fazer, né, em termos de ação, é avaliar os genótipos. Né? Você vai introduzir e vai comparar aquele novo material com os demais materiais que estão sendo introduzidos naquela região, né, de cultivo.
No caso da seleção, né, o segundo método aqui, você além de avaliar, né, você vai selecionar dentro daquela mistura, né, daquela população, ou seja, você tem que ter instrumentos de avaliação que sejam acurados, né, que sejam precisos para você discriminar um indivíduo bom do ruim ou de um ótimo de um bom. Né? Então você tem que avaliar e selecionar. Né? Na introdução de germoplasma, não. Você já tem os indivíduos discriminados, você só está introduzindo. Né? E na hibridação você tem essas três ações. Você vai elaborar, né, você vai promover os cruzamentos de forma a gerar variabilidade, novas combinações genotípicas. Você vai avaliar esses materiais em experimentos, né, e depois você vai fazer a seleção daqueles indivíduos que você julga ser superior. Tá? O sucesso da seleção em autógomas, né, está, né, na seleção em populações heterogêneas, nas populações naturais. Né? Quando existe a exaustão da variabilidade natural, você tem que criar variabilidade, e essa variabilidade, para se praticar a seleção, só é conseguida, né, através de hibridação de genitores com características desejáveis. Tá? De forma que você, né, através da recombinação genética e a condução por sucessivas autofecundações, se recupere a homozigose dentro daquelas combinações genotípicas desejadas. Relembrando aqui, né, que uma geração de autofecundação de um indivíduo heterozigoto, né, um individualzão azinho, vai produzir 50% da população heterozigótica, né, heterozigota, e 50% de homozigotos, né, azão ou azinho. Né. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, o esquema novamente. Isso tá, quem quiser relembrar, tem esse arquivo aqui, né, do GBOL, Genética Básica Online. E o sucesso das alógomas, né, novamente, né, são indivíduos heterozigóticos, e eu quero combinar as melhores linhagens oriundas desses indivíduos, né, através daquela capacidade específica de combinação, né, gerando híbridos específicos, né, ou aqueles que são mais generalistas, né, que conseguem combinar com o máximo de linhagens possíveis, que é a capacidade geral de combinação. A capacidade específica de combinação está mais ligada à questão a capacidade específica mais ligada à produção de híbridos, né? Híbridos finais, né? E a capacidade geral de combinação está mais ligada ao melhoramento populacional. Tá? Isso é uma forma bem generalista. Tá? Então aqui, né, um exemplo lá do livro do GBOL, que apresenta sucessivas autofecundações de um híbrido para um alelo específico, né, individuação azinho. Uma geração de autofecundação vai produzir, né, na proporção de azão, azinho, de 1 para 2 para 1, de forma que os heterozigotos, né, você tem 50% e homozigotos 50%. À medida de cada geração de autofecundação, vai se aumentando o número de homozigotos, né, de forma que lá na sétima geração, né, você tem uma relação de 1 para 28, né, que equivale a 0,78% da minha população de indivíduos heterozigóticos. Ou seja, praticamente, né, 100% da minha população após 7 processos de autofecundação. Né, em indivíduos autógamos é só você deixar a geração avançar naturalmente, né, você vai ter 99% de indivíduos heterozigóticos. Bom, os tipos de populações possíveis, né, os tipos de cruzamento, né, que existem, né, no processo de hibridação. Então, o cruzamento simples, né, a gente já falou alguma coisa sobre isso lá no capítulo de cultivares, né, os cruzamentos simples vão originar híbridos simples. Os cruzamentos duplos vão originar híbridos duplos. Né? Então, o cruzamento duplo envolve
1, 2, 3, 4 progenitores, né? Os cruzamentos triplos vão envolver 3 genitores. Então, por exemplo, o P1 e o P2 vão originar, né? São oriundos de cruzamento simples. Então, você vai cruzar um híbrido simples com um terceiro progenitor, de forma que nesse cruzamento simples, né, você vai ter o híbrido triplo, ele vai ter 50% do germoplasma, né, em média, do progenitor 3 aqui, e 25% do progenitor 1 e 25% do progenitor 2. Então, a contribuição, né, do híbrido triplo, né, dos genitores no híbrido triplo, não é balanceada, desbalanceada. Tá? No retocruzamento ocorre a mesma coisa. Então, no retocruzamento, o que eu tenho aqui? Por exemplo, nós temos o genitor recorrente, que é o progenitor 1, nesse exemplo, né? E o não recorrente, que é o progenitor 2. Né? De forma que esse híbrido simples aqui ele vai cruzar, ou seja, retrocruzar com um dos genitores. No caso aqui, o genitor recorrente, né? O P1. Os cruzamentos complexos, eles vão envolver vários cruzamentos, né? Você pode cruzar híbrido simples com híbrido duplo, com híbrido triplo, ou um híbrido duplo com outro, um genitor, um quinto genitor, né? Que é o caso aqui no melhoramento de autógamas, que é apresentado no livro, Melhoramento de Feijão, em que você tem essa linhagem, né? EMP 250, sendo cruzada com um híbrido, né, um híbrido duplo. Né? Então, nós temos aqui um híbrido simples, né, que é o carioca com A429. Nós temos um outro híbrido simples, né, que se intercruzaram formando um híbrido duplo. E esse híbrido duplo vai cruzar com o quinto genitor aqui, que é o EMP 250. Né? Então, nós vamos ter, né, se a gente for pensar em termos de contribuição para a progênie, né, para a população segregante, o que nós temos é que esse genitor aqui, EMP 250, vai contribuir com 50%, né, do germoplasma da população segregante, enquanto o carioca, o A429, o FEB 200 e o Shunt 159 vão contribuir cada um com 12,5%, né? Se eu somar aqui 12, 12, 12, 12, vai dar 50%, mais 50% do EMP 250. Né? No exemplo de alógamas, né, nós temos o composto, né, sintético, que é formado por mais de 30 genitores, né, formado por 40 genitores. Isso é feito de forma a favorecer, né, também já falamos isso na parte de cultivares, favorecer as combinações, né, heterozigóticas, né, manter os alelos em heterozigose na maioria dos locos, em que esses genitores se contrastam. Tá? Então, o número de genótipos possíveis, né, relembrando aquela fórmula lá, né, N é igual a A mais A1 dividido por 2 elevado a G, de forma que A é o número médio de alelos, né, por locus, e o G é o número de genes envolvidos que estão em heterozigose, né, para esses genitores aqui em questão. Aqui também nós temos, né, a obtenção de híbridos simples, triplos e duplos. Isso aqui é uma repetição da aula lá de cultivares, né? Então, relembrando como é que é formado os híbridos simples, triplos e duplos. E aqui também é uma repetição da aula de genética básica, né? Em que mostra, né, aqui nós temos um genótipo selvagem, né, que mostra a questão da similaridade, né, da população com os genitores. Então, nós temos o genitor S, que a gente chama de selvagem, e o C de comercial. Então, vamos supor que o genótipo selvagem tem uma característica que seja interessante para ser incorporado na cultivar, né, comercial. Então, você tem inicialmente, né, o F1
você tem 50% de contribuição do não recorrente e 50% do recorrente. Na primeira geração de retrocruzamento, eu reduzo a contribuição do genótipo selvagem em 50%. Então, 50% de 50% vai para 25%. E você aumenta a contribuição do genótipo comercial em 25%. Né? Então, você vai somar 50% mais 25%, vai dar 75%, né? Em média, do germoplasma do recorrente 1, né? Ou seja, RC1, é do germoplasma comercial. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou aumentando a contribuição do germoplasma comercial. Né? Então, após 7 cruzamentos, 7 cruzamentos de retrocruzamento, você tem uma contribuição de 99,6%, do germoplasma recorrente. Tá? Com a técnica de melhoramento de marcadores moleculares, às vezes lembra-se que isso é contribuição média, né? Às vezes com 2 retrocruzamentos, você consegue recuperar mais de 90%, né? Embora a média seja 87,5%, você com a técnica de seleção assistida por marcadores moleculares, você pode recuperar mais do que 87,5%. Tá? Bom, algumas considerações que precisam ser feitas aqui em relação ao número de cruzamentos. Né? Quais são as cultivares que vão ser combinadas? Né? Vão ser as cultivares comerciais, aquelas superiores ou aquelas mais contrastantes, em que você vai ter uma superior e uma não superior. Né? Em que combinação, ou seja, qual a contribuição delas? Né? Nós vimos lá os cruzamentos complexos, permite que os híbridos triplos permite que você tenha um balanceamento de contribuição de cada um desses genitores e quantas polinizações são necessárias para produzir um número mínimo de híbridos e o número mínimo de uma população segregante para você selecionar aqueles indivíduos superiores. Né? E além disso, você tem que pensar em qual a quantidade mínima de indivíduos, né, que precisam existir na minha população para ter sucesso de seleção. Tá? Então vamos lá. Então Baker, né, recomenda 50, desconsiderando ligação gênica e epistasia, né, considerando apenas uma característica, ele recomenda 50 cruzamentos possíveis. Né? E existem outros métodos baseados em modelos matemáticos, né, por esses autores aqui, que consideram vários fatores. Tá? A gente não vai entrar em detalhes na questão metodológica, que está mais ligado à questão de pós-graduação ou uma disciplina optativa, né, de melhoramento. Então, nós temos sempre que considerar o binômio número de cruzamentos e tamanho de população. Por quê? Se eu tenho um campo experimental fixo, né, tem campo experimental fixo, e tem muitos cruzamentos, né, se eu tenho 100 cruzamentos, eu vou ter que dividir aquela área experimental para condução de populações segregantes, né, em 1% para cada um, né, de forma que eu vou ter a fração de 1 sobre 100 para cada uma dessas progênies. Né. Se eu tenho um número de cruzamento mais baixo, eu permito ter mais indivíduos por cruzamento. Tá? Por exemplo, se eu tiver 50 cruzamentos ao invés de 100, eu posso dobrar o número de indivíduos por população segregante. Então, isso tem que ser considerado, né, na minha condução de população. Tá? Então, aqui, ó. E uma outra coisa, a primeira pergunta, né, deixa eu ver lá. Quais cultivares serão combinados, em que combinação e quantas polinizações, né? Então, para obter, por exemplo, 50 plantas F2 em soja, quantas sementes F1 eu tenho que ter? Eu tenho que ter 5 sementes, porque eu sei que 5 sementes vai dar origem a 5 plantas e cada planta pode originar no mínimo 100 sementes. Né? E para eu ter 5 híbridos F1, qual deve ser o número de flores a serem cruzados? Isso vai depender, entre outras coisas, da eficiência do operador. Então tem um operador que faz a hibridação,
que consegue ter 50% de eficiência, outros têm 70%. Isso também depende da dificuldade de se fazer a hibridação nas plantas, né? Então, para cada espécie, você vai ter uma eficiência que depende da espécie e também da experiência do operador. Tá? Então, a variabilidade na geração F2 para genitores, né, contrastando em N locos, né, a gente vai ver na tabela no próximo slide. Tá? O que nós precisamos ver é que o número de genes que segregam, né, e isso vai depender também, entre outros fatores, né, vai depender se o cruzamento é do tipo convergente, então menos genes estão segregando. Se é o cruzamento do tipo divergente, né, então vai ter muitos genes segregando. Então você vai ter, teoricamente, você vai ter que ter uma população maior no cruzamento divergente, né, para você identificar, dar chance, né, de aparecer indivíduos com as melhores combinações híbridas, né, do que cruzamentos convergentes. Você não precisa ter uma população tão grande, né, porque são poucos genes que estão em heterozigose em que você quer as melhores combinações híbridas. O número de gametas formados, né, número de genótipos e o número de indivíduos necessários. Então, o SNP, né, tem no livro lá, ele falou o quê? Que por garantir esses números, né, deve ser multiplicado por 4. Muito bem, isso daí a gente vai falar mais para frente, né? Números de indivíduos necessários, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo em 1000, né? O ideal é você multiplicar por 4, porque você identificar um indivíduo no universo de 1000 indivíduos fica muito mais difícil, né? Se você multiplica por 4, você aumenta a probabilidade de você identificar aquele indivíduo, né? Então, tem a questão de a probabilidade do indivíduo aparecer e de você identificar, né? Tem essa questão também. Então vamos lá. Então a questão da variabilidade na geração F2 para genitores contrastando em um número de locos, né? Então aqui, ó, se eu tenho um locus apenas segregando, eu tenho 2 gametas possíveis, né? Um gameta com azão e um gameta com azinho. Mas as combinações desses azão e azinho, né, na geração F2, vão ser 3, porque eu tenho azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, 3 fenótipos possíveis. Para que esses 3 fenótipos possíveis apareçam na proporção de 1 para 2 para 1, é necessário que 4, no mínimo 4 indivíduos, né? E quem fez genética básica comigo, né, se eu ainda colocar qual a probabilidade de aparecer pelo menos um indivíduo homozigoto recessivo, né? Tem uma formulinha lá que eu coloco a probabilidade, né? Eu preciso de pelo menos uns 7 ou 12 indivíduos, não me lembro muito bem, para que apareça um indivíduo recessivo, né? Uma probabilidade de 99%, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso aqui é só a parte teórica, né? Pura, né? Sem colocar a probabilidade ainda. Tá? Então, se eu tenho 2 genes segregando, né? Então eu preciso de 16 indivíduos, 3 preciso de 64, de forma que, por exemplo, para 10 genes segregando, né? Eu com 2 formas alélicas, né? Eu preciso de 1 milhão de indivíduos, tá? Para que apareça naquelas proporções fenotípicas esperadas, aquelas proporções mendelianas. Tá? Então o SNP, agora sim, fez uma simulação com 21 locos independentes para ter todos os alelos favoráveis. Né? Então, a probabilidade é de 1 em 421 indivíduos em F2, né? 1 em 19.343 indivíduos em F3, 1 em 176.778 indivíduos em F4. Então, de forma que, uma coisa bastante importante, você deve ter o máximo de indivíduos na população F2, né? F2. Então, o importante aqui, ó,
é a população em F2, tá? Porque nas outras populações você tem que ter muito mais indivíduos, né? Então, e ainda, né, ele fala que se as plantas selecionadas fossem homozigotas, né, para 7 alelos e heterozigóticas para os outros 14, seriam necessários 57 plantas, né? Então, isso aqui é só para alelos favoráveis homozigotos, né? Muito bem. Só que, lembra que eu falei? Uma coisa é o indivíduo aparecer na minha população, outra coisa é ele aparecer e eu conseguir identificar. Então, esse mesmo autor, né, ele recomenda que, por uma questão de segurança, seria interessante você multiplicar, né, por 4. Né? Você multiplica por 4, então 421, né, multiplica por 4, né, você precisaria de, no mínimo, que 1.684 indivíduos em F2, né, para que você tenha, né, uma segurança de identificar esse indivíduo com os alelos favoráveis na minha população, que tem 21, né, que 21 locos independentes para todos os alelos favoráveis, ok? Então vamos lá. Bom, além disso, pessoal, existe outra forma de você calcular, né, usar uma outra perspectiva, né, o máximo, no caso aqui, o máximo de valor genotípico esperado. Né? Então, esse autor concluiu que em uma população, né, o ideal seria de 500 a 1.000 indivíduos. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 locos, né, se eu tenho 10 locos em heterozigose ou segregando, né, e eu quero as melhores combinações para esses 10 locos, eu precisaria de uma população, né, para recuperar esses 10 locos nos indivíduos entre 400 e 1.000 indivíduos. Ó. Então, a partir de 800 indivíduos que eu vou recuperar 100%, né, que 10 locos, né, a partir de 800 indivíduos que eu vou recuperar os 10 locos. Tá? Ó, no caso, para 20 locos em heterozigose, para 1.000 indivíduos, eu consigo recuperar, né, 17,2. Então, o que isso informa para mim? Tá? Que seria mais interessante eu trabalhar com cruzamentos convergentes, né, com poucos locos em heterozigose, né, com várias populações, o cruzamento convergente, encontro as melhores combinações, né, e aí eu cruzo esses indivíduos e resultados de cada uma dessas subpopulações. Né? É uma dica. Né? Mas se vocês forem ler lá no livro, né, alguns autores recomendam que para um programa de melhoramento genético de curto prazo, uma população de 100 a 200 indivíduos seria interessante. Tá? Então lembrando aqui, ó, para 200, então de 100 a 200 indivíduos, você recupera 90%, né, 9 de 10, né? Para 20 locos, você recupera 15 de 20, para 40 indivíduos, para 40 genótipos alelos, né, segregando, você recupera 27, né? E de 100 você recupera 62, tá? Então, se a gente for para um programa de melhoramento clássico, né, em vez de usar 1.000 indivíduos, eu posso usar 10 populações, né, 10 populações com 100 indivíduos por população, ou 10 cruzamentos, originando 10 populações com 100 indivíduos por população. Tá? Isso aumenta a minha chance de sucesso em cada uma dessas populações. Tá? Se eu utilizar de 100 a 200, né, populações ou de 100 a 200 cruzamentos. Tá?
Depois vocês olham lá no livro que ele está falando. Deixa eu conferir aqui. Muito bem. Então, Bakker, né? Bakker recomenda de 100 a 200 cruzamentos, tá? E o Rasmussen recomenda 200 indivíduos F2, né? Compondo cada população, tá? E aí o melhorista vai ter que, prático, né? Vai ter que ver qual que é a melhor combinação de acordo com as suas experiências, tá? Além disso, né, número de cruzamentos e tamanho de população, é isso. Né? Inicialmente, né, foram propostos métodos, a gente precisa lembrar, né, desses três métodos de melhoramento de plantas. Né? Primeiramente, a recomendação, né, é avaliar o comportamento das progênies para se julgar o melhor genótipo. Então, esse primeiro método está relacionado ao método genealógico, né? O método de condução das populações, né? que tinham genótipos misturados. Né? O outro método era, né, lembra lá do Johansen, né? E outro método era explorar os efeitos vantajosos da seleção natural, que é o método da população. Tá? No caso do método de hibridação, né, que vai fazer a variação e seleção, existem vários métodos, né, entre eles o método genealógico e o método da população, né, que são utilizados para conduzir essas populações que estão segregando. Qual que é o melhor método? Será que eu deixo a natureza selecionar os melhores, né? Ou será que eu faço uma avaliação mais detalhada, que é mais trabalhosa, que é o método genealógico? Ou será que existem métodos de condução de população segregante que fazem uma interface entre o método genealógico e de população? Isso que nós iremos ver, né, nos próximos capítulos, tá? Que serão métodos, né, relacionados à condução, não são métodos de melhoramento. O método de melhoramento é hibridação. E agora nós vamos ver nos próximos capítulos, são métodos de condução, né? Então vou destacar aqui, né, o método de condução, como eu vou conduzir essa população que está segregando, ok? Então, obrigado e até a próxima aula.